Calouros da UFPA comemoram a aprovação no vestibular e nas matrículas o consumidor deve ficar atento para abusos nas listas de material escolar. Quantidade de consumidores pela internet triplica, número de reclamações também. Ministério da Educação divulga resultado do Enem, alunos esperam agora pelo SISU. Servidor público que recebe pagamento em conta salário pode mudar automaticamente de banco. Alimentos com casca podem ser mais saudáveis, conservando nutrientes e vitaminas. A dica de economia com o planejador econômico Pedro Loureiro. E filósofo paraense Benedito Nunes é homenageado em produção audiovisual. Agora, Nazaré Notícias. Foi divulgada hoje a lista de aprovados no maior processo seletivo do estado do Pará. Mais de 7.000 calouros comemoram a aprovação em 180 cursos de graduação oferecidos pela Universidade Federal do Pará. Ainda era cedo quando a frente do Centro de Convenções Benedito Nunes se enchia de rostos ansiosos. Aqui seria divulgado o resultado do processo seletivo 2012 da UFPA. Quem aguardava o listão não escondia o nervosismo. Acho que é impossível não ficar ansiosa, né, nesse momento. Me preparei bastante, então eu acredito que vai ser um bom resultado. Ana Paula já vive essa sensação de ansiedade pela terceira vez. Mesmo assim, a noite de ontem foi mal dormida. Fiquei a noite inteira rolando na cama. Mas estava com uma expectativa boa. Ah, tô confiante bastante. Preparou bastante? Preparei bastante, noites de sono, sem dormir, dias inteiros na escola, eu acho que eu passo sim. Em coletiva de imprensa foram divulgados os dados do vestibular deste ano. Foram 72.186 inscritos no vestibular e 7.606 vagas ofertadas, 1.535 a mais do que no ano passado. 7.299 vagas foram preenchidas. Além destas, 52 vagas a mais foram ofertadas para pessoas com deficiência física. Todas essas vagas foram distribuídas em 180 cursos ofertados pela universidade. Diante dos números, mais de 90% dos candidatos inscritos ficaram fora da universidade. A UFPA tem um dos maiores processos seletivos do Brasil. Parece-me que nós somos o terceiro maior vestibular do Brasil. Isso é um vestibular muito grande. Então nós temos um número muito alto de candidatos concorrendo e a universidade ela tem que ofertar as vagas que ela consegue ofertar, dá conta de ofertar para os alunos. E aí, infelizmente, nós não temos vaga para todos esses alunos. O tão esperado momento chegou e para quem viu seu nome na lista dos aprovados no vestibular 2012, só resta comemorar. Qual é a sensação desse momento? Indescritível demais. Eu não sei o que falar. Muito feliz. Muito. A minha vida toda eu vinha preparando isso, não estava com esperança de passar esse ano, porque eu não fiz cursinho, não fiz, eu estava na escola pública ainda, terra firme. Alô papai, alô mamãe, põe a vitrola pra tocar. Podem soltar foguetes que eu passei no vestibular. E ainda sobre ensino superior, o Ministério Público Federal enviou recomendações a empresas que promovem cursos de graduação irregularmente no Pará. Segundo a MPF, elas induzem os alunos a erro, usando em material de divulgação e em contratos de termos como faculdade, graduação e licenciatura. A Faculdade Teológica do Pará, o Instituto de Educação Superior e Serviço Social do Brasil e a Faculdade de Educação Superior do Pará não têm reconhecimento nem autorização do Ministério da Educação para oferecer cursos de nível superior e são investigadas em inquéritos do Ministério Público. E com o início das aulas, os órgãos de defesa do consumidor alertam para os abusos em listas de material escolar. O Departamento de Projetos do PROCON preparou uma lista sobre os produtos que não podem ser exigidos na lista e aqueles que existem restrições.
O PROCON divulgou pesquisas alertando aos pais sobre os itens solicitados nas listas de materiais escolares, visando combater possíveis abusos. Segundo o órgão, só devem constar na relação produtos diretamente ligados ao processo didático-pedagógico e de uso específico do aluno. Nós temos várias restrições, onde nós divulgamos através da lista. Principal são materiais coletivos, como lápis para lousa, como papéis coloridos, como CD, algumas coisas nesse sentido. Então, as coisas são coletivas, a própria escola que tem que fornecer. Então, na nossa lista existem restrições e existem restrições de quantidades também. Então, é bom que o pai peça essa lista na própria escola para que ele possa verificar e se adequar a isso. Material de uso coletivo, como material de limpeza, papel higiênico, tinta para impressora e álcool, já estão embutidos nos custos da escola e são repassados no valor da mensalidade. Portanto, a solicitação desse tipo de material é proibida. Geralmente é considerado abusivo quantidades exorbitantes, como antes era um pedido, até 20 envelopes. O aluno não vai usar 20 envelopes durante o ano, então nós restringimos a 4. Papel Chamex, onde há 500 folhas, ele pediu 4 pacotes, o aluno não vai usar. Então, realmente, são coisas abusivas. Também é abusivo você exigir a agenda da escolar. Você pode colocar como opção para o pai de aluno comprar aquela agenda, e não como obrigação. Uma das reclamações mais comuns é o exagero na quantidade de um determinado produto na lista. Para isso, o Departamento de Projetos do PROCON organizou uma lista de material escolar e divulgou os produtos que podem ser solicitados, mas com algumas restrições. Alguns deles são envelopes, apenas 4 unidades, papel A4, apenas uma resma, cola branca e cola isopor, 2 unidades pequenas, algodão, um pacote pequeno. Os pais são obrigados a comprar os itens presentes na lista escolar, mas se acharem abusiva, podem procurar o PROCON. Para que o aluno tenha realmente uma boa atividade escolar, eles têm que comprar o que tem na lista, mas verificar se não está sendo abusiva a quantidade. Para que os pais fiquem atentos aos direitos e deveres, o PROCON dá algumas orientações. Principal, verificar contrato com a escola e solicitar essa lista para que ele faça a pesquisa e possa comprar fora da escola. A lista divulgada pelo PROCON foi distribuída nas escolas e pode ser conferida no site www.procon.pa.gov.br. E o PROCON também criou um guia de orientação para compras virtuais. Nos últimos 5 anos, a quantidade de consumidores pela internet praticamente triplicou. O detalhe é que o número de reclamações também acompanhou o mesmo ritmo. Comprar ou não pela internet? Nunca tive problema, sempre que eu comprei chegou. Eu faço cadastro seguro, né? Eu nunca fiz, eu acho que não é tão seguro, né? Para Felipe, isso não é novidade. Menos de um mês eu já comprei uns três produtos já. As vantagens são diversas. Facilidade de ficar em casa e você comprar e receber na sua casa sem sair, eu acho que a comunidade do povo é melhor. Por causa do crescimento do e-commerce, sistema de compras online, o PROCON resolveu lançar um guia de orientação para o consumidor. De 10 compras feitas, 7 são pela internet ultimamente. Então é muita compra pela internet. Em menos de 5 anos, o número de pessoas que fazem compra pela internet mais que triplicou. Em 97, eram 9,5 milhões de compradores. Em 2011, mais de 32 milhões. Mas tanto crescimento assim tem feito vítimas. Só no primeiro semestre do ano passado, 22 mil pessoas fizeram reclamações no PROCON. As reclamações mais comuns são a demora da entrega, problema que aumenta muito nesta época do ano. Principalmente durante o mês de dezembro. A época natalina é uma época de consumo exacerbado, né? Consequentemente, a margem de reclamação cresce. O consumidor deve exigir prazo de entrega por escrito. Em caso de descumprimento da entrega, é possível cancelar o pedido e exigir a restituição do valor, mesmo quando a compra for feita por cartão de crédito. O consumidor que se sentir lesado deve correr atrás. O PROCON sempre orienta os consumidores a fazer uma pesquisa sobre o site antes de comprar. Não compre em qualquer site pela internet. Neste ano, o estado de Roraima terá o maior investimento anual por aluno da rede pública. São R$ 3.531,27. O valor mínimo fixado pelo Ministério da Educação é R$ 2.096. O valor é referente aos estudantes dos primeiros anos do ensino fundamental e serve como base para calcular quanto as redes de ensino municipal e estadual irão aplicar para custear as matrículas de cada etapa da educação básica.
Os estados que não atingem o valor mínimo por aluno recebem complementação da União. Segundo o MEC, em 2012, 9 unidades da federação receberão os recursos do governo federal. São Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, o Pará, a Paraíba, Pernambuco e Piauí. O MEC também divulgou na última semana o resultado do Enem. Agora os alunos estão na expectativa pelo sistema de seleção unificada, que vai oferecer vagas em todo o país. Enquanto muitas pessoas estão de férias, eles se preparam para a próxima etapa dos vestibulares. Com o resultado do Enem, as chances destes alunos de ingressarem em uma faculdade pública aumentam através do SISU, Sistema de Seleção Unificada. Porque você tem mais oportunidades. É só uma etapa, você não precisa ficar estudando para as outras. O SISU é um sistema integrado em que o candidato pode se inscrever em 2 vagas de instituições de ensino cadastradas em todo o país. E essas opções podem acontecer em cursos diferentes numa mesma universidade, em 2 universidades diferentes ou em cidades diferentes também. Fica um critério do candidato. O candidato ao SISU terá mais oportunidades em 2012. De acordo com o MEC, serão 109 mil vagas disponibilizadas em todo o país. Isto equivale a 30% a mais do que na edição passada. Igor busca uma vaga para o curso de Engenharia de Produção. Ele vai se cadastrar no SISU, mas prefere o sistema de avaliação tradicional. Meu amigo mesmo fez 43 questões de ciências humanas e que é mais que 90% da prova e não teve uma nota maior que 80%. Ficou com 700 e pouco. Pode acontecer que o candidato escolha um determinado curso e aquele curso, naquela universidade, estabeleça um peso maior para determinada disciplina. Então, o critério, e numa outra não. Então, esses critérios são estabelecidos pela universidade. As vagas de todo o país já estão disponíveis no site do MEC para serem avaliadas. Mas o candidato só poderá se inscrever entre os dias 7 e 12 de janeiro. Para Santelmo, é importante que o aluno esteja atento às oportunidades. Para que os vestibulandos consigam realmente fazer uma opção segura por esse processo. Falta de energia na capital paraense. Até o próximo domingo, a CEPA vai fazer alguns desligamentos programados em ruas de 5 bairros de Belém e 1 em Ananindeua. Os 6 bairros terão fornecimento de energia elétrica interrompido em vários trechos. A empresa irá substituir equipamentos, fazer ajustes de estrutura e manutenção preventiva. Nesta quinta-feira, será a vez do bairro da Guanabara, em Ananindeua, que terá o serviço de energia suspenso das 8 da manhã às 14 horas. Os bairros do Juruna e Parque Guajará, em Belém, também ficarão sem energia das 8 da manhã às 15 horas. O abastecimento de água não será interrompido. E você acompanha a seguir. Alimentos com casca podem ser mais saudáveis e trazem nutrientes e vitaminas. A dica de economia com o planejador econômico Pedro Loureiro. E filósofo Benedito Nunes é homenageado em documentário e livro. A partir de agora, o servidor público que recebe pagamento em conta salário pode pedir a transferência automática para o banco que escolher. Esses trabalhadores foram os últimos a ter o benefício, uma vez que os trabalhadores da iniciativa privada já têm esse direito desde 2009. A conta salário é uma conta especial, onde só podem transitar os valores do rendimento do trabalho. Entre as características dessa conta estão a proibição de uso de cheques e a não incidência de qualquer tarifa. Outra coisa, o empregado só pode sacar ou transferir os recursos. O trabalhador também pode ter um cartão magnético com função de débito. O Banco Central não tem dados sobre a portabilidade da conta salário. Mas, segundo este consultor de normas do banco, o servidor não é obrigado a permanecer na instituição financeira que o empregador quer. Sendo assim, como o empregado deve proceder se quiser outro banco para ter a conta salário? Se a pessoa que recebe não satisfeita com o banco escolhido pelo empregador, ela pode ir sob sua responsabilidade, iniciativa, abrir uma conta corrente comum em outro banco
e solicitar que aquele banco que o empregador escolheu transfira para o banco que a pessoa escolheu os recursos sem qualquer custo também. Essa transferência não tem custo também. O Jorge, que é funcionário público há 30 anos, diz que, por enquanto, prefere ficar no banco escolhido pelo empregador. As mesmas taxas que eu pago aqui, pagaria em outro banco. E teria o mesmo serviço que esse meu que me presta. Então, não vejo muita vantagem. Mas, de qualquer forma, é um avanço porque você fica com a possibilidade de ter uma outra opção, uma segunda opção, né? É um avanço nesse sentido. A Polícia Federal terá pela primeira vez delegacias especializadas em combater os desvios de recursos públicos. Em 2011, mais de 3 bilhões e 200 mil reais foram desviados dos cofres públicos, segundo a Polícia Federal. O Serviço de Repressão a Desvios de Recursos Públicos será subordinado à Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado. A unidade terá delegacias em 16 estados e no Distrito Federal, com um delegado, 2 agentes e um escrivão. As taxas de serviço do Departamento de Trânsito do Pará estão mais caras este ano. Carteira de habilitação, exame médico e emplacamento de veículo são alguns dos serviços reajustados. O reajuste das taxas de serviço do Departamento de Trânsito é anual. A unidade padrão fiscal é quem corrige as taxas cobradas. O acréscimo nos valores das taxas este ano é de aproximadamente 5%. O exame médico, que custava R$ 62,60, passa para R$ 66,78. O primeiro emplacamento do veículo custava R$ 129,52 e agora é de R$ 138,12. A primeira habilitação vai custar aproximadamente R$ 700. As demais taxas você pode consultar no site do Detran, www.detran.pa.gov.br. Você sabia que alimentos com casca trazem mais nutrientes e vitaminas? Especialistas aconselham a conservar frutas e verduras na íntegra para aproveitar o potencial nutritivo dos alimentos. Tirar a casca de alguns alimentos, como a batata, é algo tão automático que a maioria das pessoas quase nem pensa a respeito. Mas muitos alimentos guardam seus mais importantes nutrientes na casca. Elas são ricas, muito ricas mesmo, em fibra. São as nossas maiores fontes de fibra. A fibra, ela ajuda na digestão e ajuda muito. Hoje a gente descobre que ela pode prevenir o câncer, pode prevenir doenças como constipação, quem tem problemas de intestino, dificuldades de ir ao banheiro. A fibra é uma ótima pedida. Frutas como a ameixa e a uva vermelha são boas para o coração. Outras frutas, verduras e legumes também são importantes para a saúde. Maçã, a pera, a ameixa, a uva também a gente pode aproveitar a casca. Só que tem um detalhe, você vai aproveitar e você pode perguntar, e o agrotóxico? Bem, você tem que lavar bem, você lava em água corrente, assim como a gente deve fazer também com as verduras. Lavar bem em água corrente, nada de colocar dentro de uma tigela e depois tirar, não. E, se possível, seria melhor que você fizesse, colocasse elas de molho por pelo menos uma meia hora em vinagre, assim, uma colher de vinagre para 1 litro de água. Isso para matar bactérias e outras coisas. Para conservar os nutrientes, as pessoas podem fazer o aproveitamento integral dos alimentos. Você aproveita o alimento como um todo e não só a polpa, só a parte de dentro. Você aproveita a casca, aproveita bagaço, talos, tudo. E, inclusive, essas partes são as partes que agregam todos os nutrientes que são importantes no organismo. A casca de frutas, verduras e legumes, assim como os talos e o bagaço, são ricos em fibras e auxiliam no bom funcionamento do intestino. Além de importantes para a saúde, são essenciais para quem quer perder peso, pois dão a sensação de saciedade. Nós estamos num local rico em frutas. Você anda em qualquer supermercado, na feira livre, e você encontra fruta para todos os gostos, de todas as cores, de todos os sabores. Então, é só lançar mão delas. E são mais em conta, mais barato, dão vida ao alimento e faz com que você coma menos, porque você dá saciedade lá no estômago. Você se sente cheio,
sente satisfeito e não vai comer mais. As frutas também podem ser uma boa pedida para quem sofre de diabetes. Ela baixa a glicose para quem é diabético. Claro que você não deve comer tem que ter moderação, nada de exagerar. Mas se você come a fruta ou começa a comer pelas verduras, em vez de comer doces na sobremesa, a glicose baixa porque você não vai precisar usar logo, imediatamente, já que ela não entra logo na corrente sanguínea, porque demora mais a ser absorvida pelo organismo. Então vamos lançar mão dos nossos remédios naturais, que são os alimentos. Ontem no Nazaré Notícias nós divulgamos os números da mão de obra análoga à escrava aqui no estado do Pará. O Ministério do Trabalho e Emprego também relatou a situação preocupante no Maranhão. O estado é um dos que mais tem nomes na lista. Dos 52 casos que integraram a lista em 2011, o Maranhão colocou 5 a mais. Existem empregadores maranhenses que estão figurando na lista desde 2004, quando o cadastro foi criado. A lista foi criada pelo governo para denunciar o infrator. Ao ser inserido neste cadastro, o criminoso fica impedido de obter empréstimos em bancos oficiais do governo e também entra para a lista de empresas pertencentes à cadeia produtiva do trabalho escravo no Brasil. Começamos o ano com uma boa notícia. O Brasil superou o Reino Unido no ranking das maiores economias do mundo. Agora, ocupamos o 6º lugar. Mas isso é realmente bom? Em que muda a vida do brasileiro comum? Podemos dizer que é positivo, já que, geralmente, as maiores economias oferecem mais oportunidades para abertura de negócios, favorece o crescimento das empresas e permite que as pessoas sonhem mais com a melhoria de suas vidas. Porém, ser uma grande economia nem sempre resulta em benefícios para todos. O Brasil, como todos sabemos, neste aspecto, é campeão de perder oportunidades, ao que aparenta ser uma grande diferença. Comparado com o próprio Reino Unido, que perdeu a 6ª posição para nós, temos mais que o dobro das taxas de analfabetismo. Muito menos pessoas com formação técnica de qualidade, de nível superior, mestres e doutores. Nossa quantidade de miseráveis é vergonhosa, enquanto que o Reino Unido possui pobres, é verdade, mas não nas mesmas condições que nós. Ou seja, ser grande traz benefícios, mas no caso brasileiro, ele é quase que exclusivo de uma pequena parte da população. Fala-se do crescimento do consumo, o que é indiscutível e relativamente saudável. Mas sabemos que grande parte dele é fruto de inúmeras bolsas distribuídas pelo governo federal, que são imprescindíveis no momento. Se o crescimento da nossa economia fosse realmente tudo o que se propaga, não precisaríamos distribuir tanto dinheiro para que gigantesca parte da população que não consegue surfar nessa onda do crescimento possa sobreviver. Os empregos qualificados dariam conta de melhorar as vidas destas pessoas que, mais do que bolsas auxílio, querem oportunidade de trabalho e de estudo. No Índice de Desenvolvimento Humano, medido pela ONU, estamos em 87º lugar. O Reino Unido em 27º. Nossa renda per capita é 1/3 da deles. O ministro Guido Mantega, sendo realista, lembrou que o Brasil deve alcançar os padrões de vida europeus entre 10 e 20 anos. Como eu só acredito em mudanças que começam pela educação e não vejo que o Brasil esteja investido corretamente neste item, penso que falar entre 20 e 30 anos é muito mais pé no chão, infelizmente. Bem, vamos comemorar mais esta pequena vitória da nossa economia, porém, ao mesmo tempo, temos que aprender a lição. Sem preparar o terreno corretamente, não há tempo bom para grandes colheitas. Vamos pensar nisso. Até a semana que vem e um feliz 2012. Foi divulgada a mensagem do Papa Bento XVI para o Dia Mundial do Enfermo 2012, que acontecerá no próximo dia 11 de fevereiro, na festa de Nossa Senhora de Lourdes. O documento tem como tema "Levanta-te e vai, a tua fé te salvou". Em sua mensagem, Bento XVI ressalta que quem crê jamais está sozinho. A íntegra da mensagem do Papa para o Dia Mundial do Enfermo 2012 está no site da CNBB.
E o filósofo paraense Benedito Nunes, um dos mais importantes intelectuais brasileiros, foi homenageado com o documentário Mora na Filosofia e com o livro Amigo Bené, Fazedor de Rumos. O documentário Mora na Filosofia foi produzido por cerca de 15 profissionais e levou aproximadamente 5 meses para ser concluído. Nos 55 minutos de vídeo, testemunho de pessoas que conviveram com Benedito Nunes e falaram como era a personalidade do artista e sua obra para a filosofia. Foi uma ideia que a presidente da Funtelpa, Adelaide Oliveira, teve, né, e lançou um desafio para mim. Júnior, com o material que tu tens, porque aqui na TV a gente tem um acervo muito grande, não só do Benedito Nunes, mas do Max Martins, de muitas personalidades paraenses, há muitos anos. Então ela perguntou, Júnior, o material que a gente tem na TV sobre o professor Benedito, daria para a gente dar o start num documentário sobre ele? Eu pesquisei e vi que dava e aceitei o desafio e começamos a fazer a pesquisa, né? Comecei a decupar o material, comecei a conversar com outras pessoas. Quer dizer, o start foi da Adelaide, mas acabou sendo um grande trabalho de equipe, né? Foi um trabalho muito grande e que só coordenei a equipe. Foram reunidos arquivos da TV Cultura e produzidas novas entrevistas. A narrativa parte da casa onde Benedito Nunes viveu durante décadas, um lugar que marca a literatura paraense e obras de Benedito Nunes. Nas pesquisas que nós fizemos, nós observamos que a casa dele é um ponto-chave da vida dele. Na casa dele ele recebia muitos amigos, na casa dele ele recebia as turmas para alunos que ele dava aula, e na casa dele, o mundo dele circulava em torno muito da casa dele. Então daí veio o nome, Mora na Filosofia. O artista morreu em 27 de fevereiro de 2011 e contribuiu para o desenvolvimento da cultura no estado. O documentário se estrutura com fragmentos de depoimentos, fotos, textos e efeitos visuais. A trilha sonora é composta de peças eruditas de Beethoven, compositor preferido do filósofo. O que me chamou mais a atenção do Benedito Nunes é que, assim, um homem que é reconhecido como um grande filósofo, nos Estados Unidos, na França, que tem livros traduzidos em várias línguas, né? É de uma simplicidade, nossa, que eu não tenho nem palavra para explicar. Algumas frases construídas pelo paraense filósofo também são lembradas no documentário. Uma história feita em cima de palavras, frases, atitudes humanas de alguém que um dia se revelou apaixonado pela filosofia do Pará. E o Nazaré Notícias fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá!